A gente tá vivendo num país onde você não pode nem desconfiar se tem uma coisa errada ou não. E aí a gente tem que acreditar no cara que tá mandando, que vai mandar você preso se você desconfiar que o negócio é seguro. E é ele o responsável pela segurança. Então, tipo, pra mim, por mais que possa ser que não tenha sido fraudada as urnas, eu não duvido nem um pouco. Você é cético em relação à urna eletrônica. E tudo bem você ser. Eu diria pra você o seguinte, eu sou cético em relação a todos os processos eleitorais do mundo. Se você chegar e falar assim, cara, escolhe um país aí, sei lá, vamos pegar a Alemanha. Quantos habitantes tem lá e quantos votos tiveram? Será que um não foi errado? Ou porque não foi, ou porque computou errado, ou porque o papel rasgou? Cara, claro que sim. O que eu te digo aqui, eu realmente acho que não há fraude na urna intencional para ajudar o Lula. Eu não acho. Se você disser o seguinte, cara, existem pessoas que tomam decisões para beneficiar um lado ou outro, concordo com você. Ok. Agora, eu não acho que existe todo um sistema que faz com que o voto dos brasileiros seja intencionalmente direcionado por um lado. Será? Nós não temos evidências para isso. E o argentino maluco lá? Pelo amor de Deus, cara. Os argumentos fazem não sentido. Não. O argumento dele é basicamente o seguinte. Você tem lá, acho que 6 modelos de urna, né? E segundo ele, só a última urna, que é essa mais 2020. Moderninha, é a que é possível de ser auditada. Primeiro, isso é uma mentira. Isso é mentira. Por quê? Porque todas elas usam o mesmo software. O programa é o mesmo. É como se eu tivesse um iPhone 10, você tem um iPhone 12, o software é o mesmo. O hardware é diferente, mas o software é o mesmo. É o iOS, né? É o iOS e tal. Então, beleza. Segundo, ele diz que as Forças Armadas disseram que não conseguiram auditar as outras. As Forças Armadas disseram que sim, conseguiram auditar. E de novo, cara, Mas eles não auditaram todas as urnas, né? Eles auditaram uma parcela das urnas. Até porque cara, são muitas urnas pra você tem tudo. A auditoria por amostragem e você tem, sim, a conferência de uma por uma, cara. É a mesma coisa que eu chegar pra você, Mas são mais de 400 mil urnas. Eles não foram mais de... Eu sei, as Forças Armadas não, mas você concorda que mais de 400 mil urnas foram instaladas? Então, pessoas pegaram a urna, foram lá, conferiram, testaram. Sim, você vai falar, as Forças Armadas conferiram todas? Não, mesmo porque nem teria contingente para isso. Eles têm uma amostragem. Né? Todas as urnas foram auditadas por diversas outras instituições da sociedade. E você confia nessas instituições? Confio. Entendi. Eu não confio. Mas mesmo que eu não confiasse, mesmo que chegar e falar assim, eu não confio. Qual a alternativa? Voto em papel. Ou urna, voto impresso, né? São as mesmas instituições que vão fazer as mesmas conferências. Mas pelo menos vai ter algo para você conferir no físico. Não, né? Você não vai conferir... Deixa eu te mostrar um vídeo. Ô, Coca, abre aí meu Twitter. Tem um vídeo que eu retuitei sobre uma reportagem da Rede TV de um tempo atrás. Eu queria mostrar aqui pra galera e pro Arthur. É longo, não? Não, é rapidinho. Tem 2 minutos de vídeo no máximo. Será que é esse aí. Põe aí na tela pra mim, por favor. Deixa eu ajeitar o som aqui. É que, tipo... Eu não sei, eu não confio nem um pouco no STF, nem no TSE, não confio nas nossas instituições, e eu acho que tinha grandes incentivos para que a urna fosse manipulada de alguma forma ilícita, entendeu? Mas vamos ver isso aí. Toca para rodar aí. Urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos a 1. Isso aconteceu porque antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. O que tem? Tipo, os próprios caras que fazem as eleições nos Estados Unidos falam assim, ó, governo,
nós não confiamos de ter urna sem impresso de papel. Um negócio importante, gente séria, entendeu? Então, não dá pra só falar que não tem problemas do jeito que tá acontecendo as coisas e que não tem motivos pra gente ficar desconfiado. Eu acho que tem muitos motivos pra gente ficar desconfiado. Tem problemas, cara, tudo bem, é óbvio que tem. Nós temos um país onde tem pessoas derrubando árvores centenárias nas ruas porque não confiam nas nossas instituições. Certo? A meu ver, isso é mais problema dessas pessoas do que das instituições em si. Será? Eu acho. Mas tudo bem. As instituições são maravilhosas, Arthur. Não são maravilhosas, tem defeitos, mas... Pelo amor de Deus, a gente tem um ditador no Supremo, cara. E o Bolsonaro é o quê? Ele é um cara que nunca fez nada contra a Constituição, pelo menos. O quê, velho? Você tá louco, Qual foi a então vamos lá. Que ele teve? A primeira delas, você mesmo disse, ele não reconheceu o resultado das urnas. Ele reconheceu de um jeito... Pera aí, cara, ele reconheceu ou não reconheceu? Do jeito dele? Não tem do jeito dele. O jeito certo ele tá transitando, ele não falou com todas as letras. Ok, ele errou, mas isso não é inconstitucional, entendeu? É sim, claro que é. O presidente não reconheceu o resultado das urnas? Mas ele não disse que não reconhece. Você quer ver outra coisa? O presidente... mas fora isso, tem alguma coisa, outra inconstitucionalidade que ele tem cometido? Claro, cara. Vou te dar um exemplo aqui. Como é que pode o Bolsonaro incentivar, e você sabe que ele tá fazendo isso, as pessoas a fazerem baderna por 3 dias e depois ele aparecer e falar, não, baderna, não. Isso é incentivo, cara. O cara ficar quieto, o cara saber que as pessoas vão pra rua, vão queimar pneu na rua, vão fechar estradas. Ele ele simplesmente fica quieto, o que é uma atitude covarde, porque de um líder você espera que ele apareça no momento que o calo aperta. Aí ele pega e faz isso, deixa rodar essa narrativa, não, que em 72 horas, irmão, o bagulho vai... Então, cara, eu vou ser sincero pra você. A gente pode ser cético. Mas isso é inconstitucional, não é? O negócio que eu tô falando é o seguinte. Quando qualquer instituição do Estado deixa de seguir a Constituição, isso é uma crise tão grave, que leva o país à beira do colapso. Eu concordo com você. Se há exagero de um, exagero do outro. Não vai mais obedecer às leis, às ordens do Alexandre de Moraes, e eles vão estar justificados perante a Constituição, porque a ordem legal você não obedece. Não, e ele calma, cara. Ele tá tendo ordens ilegais, cara. Ele tá censurando a mídia. Diz, não é brincadeira isso. Cara, Monark, eu sei disso, velho. Não é uma coisinha. Eu sei disso, só que o que você tá falando é que o Bolsonaro não faz a mesma coisa. E ele faz. Ele não quebrou a Constituição em nenhum momento. Porra, cara. Você pode falar que ele é um idiota e que ele tem... decisões políticas dúbias, cara, ele é um filho da puta. Ele não quebrou a Constituição, cara, ele não tomou uma medida fora da Constituição. Eu acho que ele tomou. Então, mas independente disso, ele também não faz mais porque ele não pode. Porque se ele pudesse, ele tentaria dar um golpe militar. Todo mundo sabe disso. Ele não faz porque ele não tem apoio. Ele simplesmente não tem apoio. O Exército, as Forças Armadas não vão dar um golpe militar. Mas aí você tá tentando jogar a luz da discussão para um cara, que é o Bolsonaro, que tem os seus defeitos, entendeu? Mas você tá esquecendo que a gente tem um problema que é muito maior do que o Bolsonaro, na minha opinião. Até porque ele já perdeu. Sabe qual que é o problema? Você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que toma decisões inconstitucionais, elas são cumpridas pela polícia e nada acontece com ele. Esse é o maior crise institucional da República desde a época da ditadura. Beleza. Como que você faz para consertar isso? Dentro das linhas da Constituição. Não tem como. Tem. Como? Você faz uma CPI da lava-toga. Quem instaura? Tá, mas esquece o Bolsonaro por um momentinho. Não, cara, mas eu não tem como esquecer, porque a gente tem que... não é mais presidente. Não, a gente vai ter... Não, ele é presidente. Não, mas ele não vai ser. Ele é presidente. Monarca, vamos lá. O discurso que você está fazendo agora é o mesmo discurso que você fazia em 2018. Você é um defensor da liberdade de expressão, você é contra autoritarismo, e você é contra ditadura, e você é contra decisões arbitrárias. Aí eu vou te... desculpa, cara, não dá pra gente fugir do Bolsonaro. É a mesma coisa que falar de corrupção sem falar do PT. Não dá. Corrupção PT. Que, se o Bolsonaro morrer amanhã, desaparecer, a gente ainda vai ter o problema do Supremo. Eu também acho. Então... E é que tá. Por isso que o Bolsonaro foi tão importante nessa trajetória. A gente tem que... Se você quer resolver um problema, você tem que investigar as causas do problema. Uma das causas do problema que nós tivemos nós tivemos um lapso desse discurso chegar no poder, que foi em 2018. Que foi um discurso de liberdade de expressão, limitação dos poderes, etc. Ok. Colocamos o Bolsonaro lá. Não só o filho dele simplesmente acabou com a CPI da lava-toga, e eu fui para Brasília recolher assinaturas e nós conseguimos, faltava uma
a assinatura. O Flávio mandou quem assinou tirar a assinatura. Não só isso, como passou uma lei no Congresso que limitava decisões monocráticas do STF. O que o Bolsonaro fez? Vetou. Então, não dá para separar o nosso discurso de defesa da liberdade de expressão, de apurar abusos de instituições, sem identificar que nós temos uma causa muito, muito, muito pesada, que é o Bolsonaro com apoio popular, jogar tudo isso na lata do lixo e transformar esse discurso, que era legítimo, de pessoas normais, como eu, como o meu pai, como pessoas normais que, dentro das leis, queriam providências, né? Ele transformou isso em um bando de retardado na rua, se pendurando em caminhão, queimando pneu na rua, cantando hino pra pneu e fazendo as coisas mais absurdas possíveis. Então é indissociável. Não dá pra chegar aqui pra você e falar assim, olha, nós temos um problema que é o autoritarismo do Alexandre de Moraes. E tudo bem, eu concordo com você. Não dá pra separar isso disso. Mesmo porque o contexto em que a gente está vivendo, um exagero vai justificando o outro, o que é um absurdo. Então nós temos, por exemplo, o que eu acho errado, o Marco Sintra tendo as suas redes sociais e a polícia censuradas, indo na casa dele, e ele cara. tendo que dar depoimento. Você fala assim, Arthur, você acha isso certo? Não, é óbvio que isso tá errado. Mas é um sintoma do que isso aí? Calma, aí que tá. É um sintoma do quê? De pessoas na rua quebrando coisas e o cara vai lá no Twitter como um candidato a vice-presidente e dá um apito de cachorro, tipo assim, eu não sei se eu confio nisso aqui. Eu não acho que está certo. Eu não acho que você está certo. Você tá justificando essa parada, mano? Não estou. Eu não acho que é certo. Agora, eu entendo que a causa disso foi esse outro exagero.